Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. O desenho a seguir representa uma pilha seca, pilha comum usada em rádio, tá? Então eu vou explicar mais ou menos como que é o funcionamento aqui da pilha e dando as dicas e daquilo que a gente tem que fazer, tá legal? Então nós temos a camada de vedação, né, que não pode vazar nada ali dentro da pilha, né? Ela tem um revestimento. Dentro disso, pessoal, nós temos o quê? Um anodo, que é uma plaquinha de zinco, ou seja, no anodo, pessoal, nós temos o polo negativo. Então isso já nos ajuda pra caramba, tá legal? Isso agiliza bastante o nosso lado, tá certo? Ou seja, como a gente sabe lá no início, quando a gente estudou eletroquímica, lá na pilha de Daniel, ou seja, nós temos que ter uma placa do metal mergulhada na solução dos seus respectivos sais. Ou, por exemplo, é nessa mistura úmida aqui, ó, que eu tenho cloreto de zinco. Cloreto de zinco, se nós colocarmos aqui a dissociação dele, vai ficar como? Então, ó, zinco 2+, mais 2Cl menos, tá certo? É isso que ocorre, ou seja, nessa pasta úmida, ela se comporta como se fosse uma solução. Então, essa pasta, né, essa mistura úmida, o zinco, a plaquinha de zinco ali, metálico, ele tá onde? Ele tá junto com essa pasta, tá certo? Enquanto a ionização do cloreto de amônio, a gente tem que colocar assim, certo? NH4 mais Cl-. Então, ótimo, nós temos exatamente isso daqui. Então, ele está falando nessa pasta úmida para a gente ter uma noção do que está se tratando, tá? Quais são os cátions e quais são os ânions. Tá vendo que nós temos um papel poroso aqui para ter essa troca iônica, porque senão não dá certo, tá? Tá vendo, ó? A grafita, que é o nosso catodo, ou seja, nosso polo positivo, então o negativo vai perder elétrons, o zinco vai oxidar, enquanto a grafita, aqui no catodo, ela vai ganhar esses elétrons. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Tá vendo que em relação, ó, grafita e carbono é a mesma coisa. Não podemos, tá? Não podemos colocar isso, né? Deixar essa informação faltando. Por quê? Grafita, carbono. O carbono é a mesma coisa. Então não vai acontecer absolutamente nada com o meu carbono aqui, tá? Não vai acontecer nada. Então ele vai continuar como carbono. Só para nós termos uma noção daquilo que a gente está falando, né? O que vai acontecer é com o óxido de manganês aqui. Ele vai ganhar esses elétrons. Enquanto o zinco perde, o óxido de manganês vai acontecer o quê com ele? Ele vai ganhar. Então o que acontece aqui, ó? Vamos escrever. O nosso polo negativo é onde ocorre a oxidação. Então nós temos, ó, zinco sólido se transformando em zinco 2+, aquoso, porque ele está perdendo elétrons, ele fica aquoso, ele perde 2 elétrons, tá certo? Essa é a semi-reação que ocorre na pilha, tá certo? Então, ó, só com isso daqui, pessoal, a gente já vê que a A tá errada. Mas por que a A tá errada? Aqui ele tá falando que o zinco tá aquoso e ele se transforma em zinco 2+, cátion sólido. Esses estados físicos, pessoal, tem que estar ao contrário. Se o sólido tivesse aqui e o aquoso aqui, aí estaria tudo certo, tá? Mas não está. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que desconsiderar. O resto, a montagem está tudo certinho. Só o estado físico que mudou. Então, se ele mudou, a gente tem que desconsiderar, tá? B. Nós temos um mineral aqui. Ah, eu tinha que saber essa reação desse mineral? Não. Que é o óxido de hidróxido de manganês. É manganita o nome desse minério, tá? Na presença de amônia, se transforma em óxido de manganês, mais o meu cátion amônio, tá? Isso aqui é amônio, isso aqui é amônia. E os elétrons. É a semi-reação no catodo? Não pode ser. Aí você vai falar, mas por que não, Bruno? Por que não pode ser? Porque os elétrons, pessoal, estão nos produtos. Eles não podem estar nos produtos, eles têm que estar no reagente para ser a semi-reação do catodo. Essa é a diferença.
tá? Só que é exatamente essa reação que ocorre. Tá vendo que eu peguei tanto a equação da A quanto da B para montarmos? Olha lá. Para montarmos a nossa equação global, você vai ver que não necessita tanto da equação global, mas para a gente entender o que a gente está tratando. Então, tá vendo que eu estou pegando os próprios dados das alternativas e jogando na equação. Então, a B não pode ser porque os elétrons estão nos produtos. Ele tinha que estar no reagente, porque reduz. O cátodo se ganha, tá? Ele ganha elétrons. Então, não pode ser. Então, eu vou reescrever essa reação aqui no cátodo ao contrário, porque ela vai ficar assim, ó. MnO2 sólido, na presença dos nossos cátions amônio, que é aquoso, ele ganha elétrons e se transforma em a nossa manganita, manganita sólida, mais a nossa amônia aquosa aqui, tá certo? Então isso daqui, pessoal, já nos ajuda bastante. Aí ele fala na C, ó, a reação total que ocorre na pilha é zinco sólido com óxido de manganês. A princípio tá certo, mas tá vendo que ele colocou carbono aqui sólido? E o carbono, pessoal, ele não vai ocorrer nada, porque ó, do carbono ele se transforma em CO2. E não, isso não ocorre. Ele continua, ó, grafite e carbono é a mesma coisa. Lembra que eu expliquei no início? É a mesmíssima coisa. Tudo bem que do zinco ele se transforma em zinco 2+, mais a minha manganita aqui. Tá certo isso. Mas a gente tem que entender o quê? Entender exatamente isso que a gente está falando. Tá certo? Então como que vai ficar aqui, pessoal? A C tá errada. Por causa do carbono. Tá vendo que tem certas coisas que são escritas? Ó, grafita, carbono e carbono. Não acontece nada. Então, obrigatoriamente, nossa alternativa correta é a alternativa D. Mas por que que é a D? O óxido de manganês, ele atua na pilha como agente oxidante? Se ele atua como agente oxidante, ele só pode ter o quê? Reduzido. Ele tem que ter ganho, né? Ganhado esses elétrons. Então, vamos considerar aqui, vamos montar a equação global, tá legal? Pessoal, para montarmos a equação global, nós temos que ter o quê aqui? Vamos sempre igualar a quantidade, tá? A quantidade de elétrons. Tá vendo que no meu anodo o zinco perde 2 elétrons, enquanto no meu cátodo essa reação recebe quantos elétrons? Apenas 1. Então o que a gente tem que fazer? Multiplicar essa equação aqui por 2. Então não vai ficar aqui, ó, 2, 2, 2, 2 e 2. Por quê? 2 elétrons nos reagentes com 2 elétrons no produto, cortei. Agora vai ficar como? Pegando esse daqui, não vai ficar exatamente isso daqui, pessoal. Vamos somar tudo que está nos reagentes. Então, vou até dar um espacinho maior aqui, porque eu vou precisar. Então, ó, zinco metálico na presença de 2 mols desse óxido de manganês sólido, mais 2 mols de NH4+, que é o nosso cátion, formando a nossa manganita, 2 mols dela, é sólido, mais 2 mols de amônia. Beleza, ótimo. Isso aqui é o que ocorre. Ele está falando que o óxido de manganês ele age como agente oxidante, então ele tem que estar reduzindo. Então vamos analisar o NOx dele. Vou pegar aqui de roxo, ó. O oxigênio, para a gente fazer o NOx, oxigênio sempre vale -2, tá? -2 vezes 2, eu vou ter um total de mais 4. Opa, mais 4 não, -4, tá, pessoal? Desculpa. -4. Para zerar, eu vou precisar de mais 4, não vou? Então, ó, o NOx de cada manganês é quanto? Opa, desculpa. O óxido, aqui, ó, manganês, de cada manganês ele vale mais 4, tá certo? Porque, ó, -2 vezes 2 menos 4. Para zerar, eu preciso de mais 4 do manganês. Como eu tenho um manganês só na molécula, tá? Esquece esse 2 por enquanto, do mols aqui. Eu desço mais 4.
Aqui, vamos fazer, ó, hidrogênio vale mais 1, oxigênio menos 2, oxigênio menos 2. Se subir, vai ficar mais 1, menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Com mais 1, menos 3. Para zerar, eu preciso de mais 3. Como eu tenho um manganês só, mais 3. Tá certo? Certo? Então, nós temos aqui, ó, mais 4. Ele foi para mais 3 o manganês. O que aconteceu? Ele diminuiu ou aumentou o número? Ele não diminuiu, ele foi de mais 4 para mais 3. Ou seja, se ele diminuiu, ele reduziu. Então, ele sofreu uma redução. Sempre na rima, tá? Consequentemente, ele é o nosso agente oxidante. Por conta disso que a nossa alternativa a D, né? Desculpa, é a alternativa correta. Porque, ó, se nós analisarmos o zinco, ó, o zinco ele vai de 0, porque é uma substância simples, faltou o zinco 2+, aqui, né? Olha lá, esquecendo. Zinco 2+. Tá vendo? Ele vai para mais 2. Então, ele foi de 0 para mais 2. Se ele aumentou o número, pessoal, ele oxidou. Tá certo? Então, por causa disso que é a alternativa D nesse caso, tá? Desculpa também esquecer de colocar o zinco 2+. Tá legal? Mas ele não nos influenciaria nessa parte. Por quê? Porque a gente já fez ele no negativo. Então, a gente já tem essa sacada. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, eu já tomei muito tempo de vocês, tá bom? Se você chegou até aqui, ó, hashtag potencial de redução, ou hashtag exatamente, tá com dúvida, coloca nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. Agradeço imensamente quem já tá tirando as dúvidas, muito obrigado mesmo, pessoal. Tem notificação que chega, tem outros que não. Eu tô respondendo conforme vai me dando tempo, tem bastante comentário. Agradeço mais uma vez imensamente todo comentário, toda curtida e todo compartilhamento. O YouTube tá divulgando cada vez mais o canal. Tá bom? Fica aqui meu muitíssimo obrigado. Eu convido a você a ser membro, porque você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos e, além disso, vai ajudar o canal a crescer trazendo conteúdo de qualidade. E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, aula, curiosidade, um react, short, seja o que for, pessoal, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já começo a gravar os vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!